Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui em mais um vídeo e neste vídeo eu vou responder uma pergunta que me fizeram. Alan, se você estivesse começando agora com 5 mil reais, onde você investiria o seu capital? Bom, você quer saber essa resposta? Assista esse vídeo até o final. Vamos lá, gente, vamos responder essa pergunta. Primeira coisa que eu quero passar para o universo de vocês, gente, e eu quero que vocês me entendam, me compreendam a minha linha de raciocínio, é o seguinte. A maioria das coisas que a gente consome na internet, elas não dizem qual é o perfil. Então você abre um YouTube, um vídeo, uma rede social, você vai lá e tem uma indicação de uma ação, uma indicação de um fundo imobiliário, uma operação com opções, e isso nem sempre tem a ver com o seu perfil. Então a indicação de investimento, as sugestões, essa ruma de informação que a gente tem na internet, meio que atrapalha um pouco a grande maioria dos investidores, porque ninguém fala de perfil, ninguém discute de perfil. Então eu acredito que boa parte dos erros dos investidores é falta de conhecimento e investir no perfil errado. Então é incrível aquelas pessoas que se dizem investidores de longo prazo, aquelas pessoas que respondem aqueles questionários de perfil dizendo que aguentam perder 50% do seu patrimônio e na primeira queda de 20% já está vendendo a sua ação. Então o perfil é muito importante. O que acontece, gente, é que essas sugestões, essas ideias, criptomoedas, é Bitcoin, é a ação da vez, a próxima Magalu, isso faz o investidor entrar na ganância, entrar na onda, entrar na manada com todo mundo sem estar pronto, sem estar preparado. Então a minha carteira para o iniciante é bem conservadora. O investidor iniciante tem que começar a pisar na água ali aos pouquinhos, ele não pode ter essa ruma de volatilidade, porque se ele tem uma volatilidade alta, ou numa criptomoeda, ou numas ações e tudo mais, ele vai ficar preso sem reinvestir, vai ficar o tempo todo só olhando aquilo ali e não reinveste, não faz aportes, não entende o jogo do longo prazo, não entende o jogo dos juros compostos. Então a minha carteira para o investidor é bem conservadora inicialmente, para ele começar a entender a volatilidade do mercado, para ele entender como funcionam as coisas. Então eu pegaria inicialmente essa carteira de 5 mil reais e colocaria 4 mil reais na renda fixa. Aí você vai falar, Alan, 4 mil reais na renda fixa, 80%? É uma carteira para quem está iniciando. Quem está iniciando com os investimentos não tem que jogar 5 mil reais em ações não, gente. Tem que começar com a renda fixa mesmo, por duas razões. A primeira razão é que está no excelente time. Botar 13,25, 13,75, quem sabe os juros, isso de retorno de renda fixa é muito bom. Então é excelente. E a segunda coisa é que é o iniciante. O iniciante tem que começar a tatear, ele tem que começar a sentir, ele tem que começar a ver que renda fixa não é tão fixa assim, que pode ter uma volatilidade, e esse tipo de coisa ele já começa a se acostumar com um pouquinho do capital. Então eu pegaria 4 mil reais e distribuiria aqui nesses títulos de renda fixa. Eu colocaria 2 mil reais em títulos pós-fixados, 1.000 reais em títulos do IPCA, pensando em um prazo longo, 5, 10 anos, nada de curto prazo com relação a esse título, e mais 1.000 reais em títulos pré. Então o que eu fiz aqui na carteira dele? Coloquei 2 mil reais em um título que não tem volatilidade, que seriam os títulos pós-fixados, 1.000 reais em um título IPCA longo, esse vai ter volatilidade, esse aqui ele vai ver balançar, ele vai sofrer com a marcação a mercado. Se você quer entender um pouquinho mais sobre marcação a mercado, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico sobre a marcação a mercado, tem uma planilhazinha que eu coloco umas simulações e dá para entender claramente o que é a marcação a mercado e como isso pode afetar os seus investimentos. 1.000 reais aqui, também num título pré-fixado, esse em um prazo menor, que ele vai poder surfar aí essa onda do CDI e pode também sofrer com a marcação a mercado, lógico que menos do que um título longo. Então aqui, gente, ele já começa a tatear o mercado e começa a entender. Então ele entende que tem um pós-fixado, ele entende que tem um pré e ele entende que tem um atrelado à inflação. Nesses títulos que ele está entendendo aqui, ele vê qual que tem volatilidade, qual que tem menos, como é que funciona, ele já começa a sentir o mercado. Ele começa a ver que ao assumir uma posição longa, existe uma maturidade daquele título e que aquilo vai trazer volatilidade e que aquela volatilidade pode ser boa para ele. Nós vamos entrar em breve num ciclo de recuo aí da Selic e esse ciclo de recuo pode ser que ele sofra uma marcação no mercado positiva, pode ser que ele ganhe bastante dinheiro, antecipe um pouquinho a rentabilidade dele, enfim. Então isso são experiências que eu acho que todo investidor tem que ter. O investidor tem que ter esse tipo de experiência.
Então, ele já começa a entender um pouquinho ali da renda fixa. Eu diria que para o investidor dominar bem a renda variável, ele tem que entender um pouquinho de marcação ao mercado, ele tem que entender um pouquinho de quanto custa o dinheiro, ele tem que ter a base ali de renda fixa. Eu nunca vi um bom investidor de renda variável que não sabia conduzir bem o seu caixa. Então, é muito importante o investidor entender de renda fixa. E aí eu coloquei 80% do seu capital em renda fixa. Diversifiquei em 3 tipos de títulos para começar a tatear. E esse R$1.000 aí, eu diria o seguinte, se você está disposto a correr um pouco mais de risco, vamos para a renda variável com esses 20%, com mais R$1.000 que você tem em sua carteira. Ou seja, ficaria 4 mil na renda fixa e R$1.000 na renda variável. E aí, a depender do perfil do investidor, ele pode ser um cara mais agressivo e ele colocaria esse R$1.000 em ações. Como R$1.000 é um valor relativamente baixo para você diversificar as ações, o ideal seria que ele começasse através das ações com uma ETF. Ah, Alan, mas ETF eu vi não sei quemzinho falando que é ruim. Ah, Alan, eu vi ninguém falando que paga taxa. Sim, paga taxa ETF no Brasil. Algumas ETF já não pagam taxas, mas o ponto que eu quero que você entenda é que a ETF dá a possibilidade do investidor que está começando a diversificar. Por mais que exista uma taxa que ele vai ter que pagar ali, no final ele consegue diversificar em 100 ativos, 90 ativos com baixo patrimônio. Então é uma excelente porta de entrada no mercado financeiro. Então ele vai, por que investir em ETF é bom para o iniciante na minha visão? Ele não sabe estudar ainda as ações, ele não sabe o que é bom para comprar, o que é bom para vender, e se ele cair no papinho da internet, ele vai comprar uma empresa ruim. Você pega a lista das ações favoritas, que tem muitos investidores, estão mais discutidas nas redes sociais, não são as melhores empresas, são sempre as piores. É muito papo sobre IRB, que há muito tempo só cai, é muito papo sobre a Cogna, é muito papo sobre a Oi. Oi acho que é uma das ações com mais investidores pessoa física na bolsa. Então, enfim, o investidor, o papo da internet acaba conduzindo muitas vezes para as empresas ruins. Então o iniciante que chegou agora, quer começar, quer botar o pezinho na água, uma ETF é um bom caminho. Então ele diversifica bem e não precisa estudar sobre ações ainda. Ele já começa a aprender agora, ele começa a investir em ETFs e começa a estudar sobre ações. Depois que ele entender um pouquinho mais sobre ações, aí sim ele começa a fazer uma seleção de ativo, compra uma elétrica aqui, compra um banco aqui, compra uma blue chip e começa aos poucos a tatear o mercado, tá? Então eu acho que o ETF é uma excelente porta de entrada. Por mais que tenham críticas, e efetivamente várias críticas dessas fazem sentido, porque você aplicar numa ETF, você paga uma taxa de administração e isso diminui a sua rentabilidade, porém é um bom investimento para quem está começando pela possibilidade de diversificação tranquila, sem precisar de muito capital. Se o investidor ainda não quer entrar nas ações, ainda não quer bolsa de valores, ele pode pegar esses 20% e colocar em fundos imobiliários. Fundos imobiliários é uma excelente porta de entrada para a renda variável, porque ele paga dividendos todo mês, então você recebe o aluguelzinho lá todo mês, isso dá um conforto para o investidor, ele consegue entender o sentido da geração de caixa, porque o investidor bom de ações, ele entende o que é geração de caixa, ele sabe a importância disso, então ele começa a entender sobre ativos que geram caixa, ele começa a entender essa lógica, e ele começa a receber esse dividendo, isso dá uma animada, isso dá uma dopaminazinha, o dinheirinho que está entrando ali, isso dá uma empolgada para ele estudar mais, para ele continuar aportando, para ele ver o efeito dos juros compostos, isso é interessante. E o outro lado é que tem menos volatilidade do que as ações. Em geral, os fundos imobiliários têm menos volatilidade do que as ações. Então também é uma excelente porta de entrada para quem está começando. Aí com R$1.000 em fundos imobiliários, você pode aplicar no FOF, que é o famoso fundos de fundos, você vai aplicar em um fundo imobiliário que compra diversos outros, você paga uma taxa de administração também por isso, porém você não vai precisar fazer a seleção de ativos individualmente, o que é interessante para quem está começando para colocar o pezinho na água. Agora também você pode escolher avançar um pouquinho mais e estudar sobre os fundos imobiliários para começar a fazer a sua seleção de ativos sozinho. O que você tem que ficar atento é o seguinte com relação aos fundos imobiliários. Porque eu diria para quem está começando a ir para um FOF. Porque muitas vezes o iniciante vai atrás do yield. Ele olha o fundo imobiliário e ele quer aquele que paga o yield maior. E muitas vezes os fundos que pagam o yield maior são os fundos de papéis. Na grande maioria das vezes vão ser aqueles fundos imobiliários que aplicam em ativos, em títulos imobiliários. E aí ele está colocando basicamente mais renda fixa em sua carteira.
e a ideia aqui seria que ele tivesse um ativo diferente. Então, quando ele coloca num FOF, ele consegue facilmente diversificar entre os setores, logística, lajes comerciais, fundos de papéis, enfim, então ele consegue diversificar bem. Para um investidor iniciante, eu prefiro não complicar. Faz o feijão com arroz e faz aportes mensais e começa a tatear. A minha ideia é tirar o investidor iniciante desse mar de informação que existe na internet, de achar que vai ficar rico com criptomoeda, que vai botar R$1.000 e vai virar 100 mil, de achar que vai encontrar a nova Magalu, que ele vai pegar os R$5.000 dele e vai colocar lá. Enfim, a minha ideia é fazer o simples, fazer o feijão com arroz, fazer o básico até que ele pegue gosto nos investimentos para começar a fazer aportes mensais, manter a disciplina e aí se desenvolver. A realidade, gente, é que o investidor iniciante ele precisa de uma boa carteira sólida para começar a gostar, para começar a entender, sem grandes riscos, para aí sim se desenvolver no mercado financeiro. A grande maioria dos investidores que eu vejo por aí começam errado, começam comprando a ação da vez, a criptomoeda do momento e o ferro vem sempre. Uma hora ou outra o ferro vem e chega. Então as pessoas entram com muita ganância no investimento, caem nesse papo de internet e uma hora a conta chega. Então para mim o investidor iniciante tem que ser conservador até ele se conhecer melhor, até ele conhecer volatilidade, até ele conhecer marcação a mercado, até ele ter uma perda, ver um ativo caindo, enfim. E eu acredito que com essa alocação que eu sugeri aqui, de 80% em renda fixa, 20% em fundos imobiliários, e montando até através de um fundo somente, um fundo de fundos, ele consegue diversificar bem a sua carteira e está bem alocado para começar a dar o seu start aí no mundo dos investimentos. Então é isso, pessoal. Espero ter deixado claro um pouco a minha visão de começar conservador no mercado, de começar tateando, de começar sentindo a volatilidade, para assim começar a aumentar os seus aportes e aumentar os seus investimentos. Para mim, o investidor tem que ir bem devagar, tem que ir aos poucos e sair ao máximo dessa falácia que existe na internet aí, de dinheiro fácil, que vai investir naquilo ali, que vai colocar ali, que vai dar tudo certo. Bom, tenho mais de 15 anos no mercado e posso te garantir, não é assim que funciona o mercado. Vá devagar, comece aos poucos, vá fazendo aporte todo mês e vá estudando, vá entendendo o mercado. Demora um pouquinho, mas quando pega o jeito, vai embora. Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, só colocar aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.